Estamos aqui na 14 de agosto, com a Barão do Rio Branco. Essa, telespectador, é a 14 de agosto. Esta é a 14. Aqui, Barão do Rio Branco. O local do acidente que aconteceu ontem à noite por volta das 21h48. Aqui tem marcas das motocicletas. Uma motocicleta caiu aqui e a outra motocicleta caiu aqui nas marcas de óleo. E aqui ó, ainda há sangue. Observe, telespectador e telespectadora. Aqui ainda há sangue onde o motociclista acabou caindo. A história, para você entender, ela se confunde, ela está um pouco confusa, porque, segundo o relatório da Polícia Militar, começar contando a história para você entender. Laudemir César Piovesan, 31 anos, ele acabou perdendo a vida, tragicamente, neste acidente. Ele, segundo informações aqui da vizinhança que nós conversamos, ele tem a sua esposa que trabalha ali próximo da 7 de setembro. E ele residia no final dessa rua que é a 14 de agosto. Segundo informações, todas as noites, todas as noites, Laudemir César Piovesan, ele então que mora nesta rua com a sua esposa, ele fazia esse trajeto. E aí é que entra a investigação de um repórter, de uma reportagem, porque o nosso programa é investigativo. Ele reside nesta rua. O Laudemir César Piovesan reside nesta rua, na 14 de agosto, bem no final desta rua. Então, para você entender, todas as noites ele fazia esse trajeto. Para quê? Para buscar sua esposa no trabalho. Ou trabalhava também informações que eu tenho na empresa Chiquinho. Bom, se ele morava nesta rua e vinha todas as noites daqui, ele não poderia estar vindo da Barão do Rio Branco, certo? São pontos de interrogações que eu deixo no ar para você, telespectador. Se ele reside nesta rua, ele não poderia estar vindo desta outra rua. Aqui, ó, há marcas. Foi aqui. Há marcas do impacto desta colisão, certo? Desta colisão transversal. Observe, telespectador e telespectadora, nós tivemos então uma vítima fatal, o Laudemir Piovesan, 31 anos, e um outro vigia ou segurança de uma empresa privada, se envolvendo aqui, que teve fraturas e foi encaminhado pelo Corpo de Bombeiros para o HRO, Hospital Regional do Oeste. Na sequência, veio a Polícia Militar e a polícia e o Corpo de Bombeiros. Foi acionado a Polícia Civil, o IGP, o Instituto Geral de Perícias, que esteve no local e conduziu o corpo da vítima para o IML. Observe aqui, eu quero falar para você. Se você observar, e eu peço para o Concato mostrar aqui agora, por alto a calçada. Aqui, ó. Nós não temos nenhuma placa aqui. O certo seria, então, a placa estar nesse lado aqui, ó. Pode mostrar aberto aqui, ó. Telespectador e telespectadora. Não temos placa sinalizando de pare e muito menos uma faixa. Não temos faixa aqui de segurança. Olha só, não temos faixa ali, não temos faixa lá, não temos uma faixa aqui e nem muito menos um pare. Tradicionalmente, significa o que eu estou falando? Que aqui está muito mal sinalizado. A placa nós temos do outro lado, sentido oeste-leste, que é a região de São Pedro, sentido a EFAP. Aqui sim, nós temos uma placa. Nós temos uma placa muito mal conservada, por sinal, em péssimas condições, que é a placa pare. Então, nós deveríamos ter, só para você entender,
nós deveríamos ter uma placa lá onde está passando aquele cidadão. Lá nós deveríamos ter uma outra placa de pare. Aí eu pergunto, o que teria causado este acidente trágico? A má sinalização, a falta de sinalização ou a alta velocidade? Nesse momento os policiais passam por aqui no local do acidente, estão trabalhando. Os policiais estão trabalhando e a gente se encontra por aqui nesse momento, eles fazendo o trabalho, né? As suas rondas, e faz sentido lá o São Pedro. É a polícia trabalhando. Mas voltando então no assunto, você observe que aqui, ó, nós até tínhamos bem antigamente um pare escrito. Dá para observar que é um pare. Deixa eu falar aqui essa vizinha, aproveitar que mora aqui em frente. Ela mora em frente. Aproveitar o gancho aqui, que já que a gente está exemplificando, né, minha senhora? A senhora mora há quanto tempo aqui? Há 14 anos. 14 anos. E essa rua tá bem complicada, né? Muito perigosa. Ó, eu trabalho em frente aqui, muitas vezes eu puxo a cortina, porque a gente se arrepia e pensa que qualquer hora tem que socorrer alguém. Eu já socorri criança, muita coisa. A rua está completamente, no chão está apagado, aquela placa, só a gente vê o símbolo, mas poderia estar escrito qualquer coisa, menos pare, porque a gente não vê e é muito perigosa. Quem não conhece a rua fica ainda pior. E para atravessar o pedestre também é muito difícil na hora do pique, porque é muito carro e alta velocidade. Mas eu não acho que é a imprudência dos motoristas, e sim a falta de competência de quem está vendo isso, de quem está uma rua, a Barão do Rio Branco, o bairro Maria Goretti, que é um bairro residencial, está nessa situação. Eu acho que é falta de responsabilidade, não do motorista, mas sim de quem tem a competência de fazer isso. Não tá vendo isso? A senhora mora aqui, então? Eu moro aqui. Estava aqui no local do acidente ontem? Eu cheguei assim aos minutos, meu marido chegou, que estava aqui, né? Não estava na porta, né? Mas ele conseguiu chegar um dos primeiros Cheguei quando chegou a esposa, estava aqui quando chegou a esposa dele. A esposa dele, como que é o seu nome? Ede, dona Ede. O que a esposa dele chegou a falar? Que eles moram nessa rua aí, né? Eles moram nessa rua e o marido dela deixou a criança 10 minutos em casa com o pai dela para ir buscar ela no trabalho. Ele estava de chinelo de dedo, estava só com a identidade, estava de capacete e ela estava com o capacete vindo. Como ele não chegou e ele não deixou o celular em casa, ela veio vindo a pé. Quando ela viu o chinelo, ela caiu, né? Porque ela disse, só reconhecia o chinelo e aquelas ambulâncias todas atrás. Ela ficou... Porque ela ligava para ele e ele não atendia, né? Não atendia porque o celular estava em casa e a pessoa que estava com a criança não... Então a história, dona Ede, pode estar muito mal contada, né? Porque se ele morava nessa rua, ele descia a rua, né? Ele descia a rua. Tanto que a moto dele ficou desse lado aqui e a outra do outro lado. Mas quem chegou antes, primeiro, foi uma colega de trabalho do rapaz que só ficou machucada. Então, eu achei o cúmulo, porque ela disse que ele poderia ter vindo de qualquer lugar, menos atravessando. Ele podia estar na outra rua, mas essa é a rua deles. Então, menos atravessando, porque ela trabalha nessa rua. Nessa rua, lá em cima. Lá no finalzinho da 14. Ele estaria descendo e o vigia vinha lá da Barão do Rio Branco. Porque quem viu duas motos parecidas de capacete, vai ser muito difícil, mas contando o trajeto, e como ela disse, eu tenho só 10 minutos, ele tem só 10 minutos para vir me buscar, porque o pai dela é mais de idade e tem que ir para casa dormir, né? Que com certeza trabalha também. Uma tragédia, né, dona Ede? Nossa, tu vê eu chegando ali, um lençol. Quando eu vi o lençol, eu pensei, meu Deus, na frente da minha casa. E não é a primeira, já morreu aqui, já morreu do lado de cima. Semana passada a gente socorreu criança que tu não sabia se ele estava dormindo, estava morto. O que a senhora acha que falta aqui? Uma rótula.
sinalização. Ou uma sinalização por cima e bem escrito, porque em qualquer bairro, por mais pobre que esteja, já tem isso. Por que nessa rua aqui não tem? Isso que eu pergunto. Foi oportuno a conversa da dona Ede, exemplificando aqui e de fato comprovando aquilo que a gente estava falando. A revolta, telespectador e telespectadora, a revolta dos moradores, de fato, é a falta de sinalização. Eu já mostrei, não preciso repetir. É a falta de sinalização. A professora Luciene, ontem à noite, ela estava constrangida com tudo isso. E ela faz um desabafo. Eu moro aqui no bairro Maria Goretti há mais de 10 anos. Nessa esquina, né, que é a 14 de agosto com a Barão do Rio Branco, vários acidentes já aconteceram. Exatamente há um mês atrás aconteceu um acidente aqui envolvendo 2 crianças. Graças a Deus não teve falecimento, né? Mas aqui na grama da minha casa já teve falecimento de motoqueiro, agora na grama da vizinha outro acontecimento trágico desses. Se nós observarmos aqui no espaço, não tem sinalização suficiente, né, para esse cruzamento. A rua é larga e não tem sinalização suficiente. Nós não temos a pintura do chão, ela está apagada, não tem uma placa de pare aqui num dos lados do cruzamento, né? E nós estamos reivindicando uma sinalização para que mais fatos trágicos desses não venham acontecer aqui no nosso bairro, que é um bairro residencial, né, e que tem essa necessidade urgente de sinalização, e sugiro até às autoridades competentes, aos órgãos competentes municipais, inclusive que coloquem sinalizadores aqui, como tem na esquina de cima, tem sinalizadores, a gente também precisa aqui. Está virando rotina, então? Rotina, exatamente, infelizmente. Eu posso dizer que essa minha esquina é uma esquina assassina. Nós uma vez solicitamos, inclusive, via abaixo-assinado, um quebra-mola, né? E foi retirado em 3 dias, porque ele estava incomodando, enfim, alguns moradores por causa das freadas, né? Então, teria que ver realmente junto aos órgãos competentes qual é a melhor forma de sinalizar aqui. Telespectador e telespectadora, essa é a realidade. A 14 de agosto e a Barão do Rio Branco. As ruas que matam. Imagens de Gilberto Luiz Concato. O repórter sem maquiagem, sem papas na língua e sem cortes. Com transparência dos fatos. J. Biavati. Na rua que mata.